Assista agora Agricultura Alto Vale. Patrocínio. Motobombas flutuantes. Tecnologia em captação e transporte de água. Olá, o programa Agricultura Alto Vale já está no ar e nesta edição você vai ver. Exportação de frango registra aumento de 32% em um mês. Secretaria de Agricultura do Estado busca regularização fundiária rural de mais de 400 mil propriedades até 2025. Morador de Presidente Nereu colhe goiaba de 1 quilo. Em Dona Ema, a família encontra ovo gigante. E vamos mostrar um agricultor de Agrolândia de apenas 23 anos que tem orgulho de continuar trabalhando na lavoura. Proposta prevê compensação de PIS/COFINS para produtor de arroz. Santa Catarina disponibiliza R$1 milhão para auxiliar produtor rural atingido por eventos climáticos. Secretário de Agricultura do Estado participa em Ituporanga da primeira colheita da safra de cereais de inverno no Alto Vale. Se aproxime do sofá, espalhe os pés e vem comigo no programa Agricultura Alto Vale desta semana. Olá, que bom encontrar você aqui na tela da RBA TV. Você que acompanha o nosso programa pelas redes sociais, Facebook, nosso canal no YouTube. Teve início nesta semana a colheita dos cereais de inverno aqui no Alto Vale. A abertura oficial da colheita aconteceu nessa propriedade em Ituporanga e contou com a participação do secretário de Agricultura do Estado. As lavouras, implantadas no início do segundo semestre, estão no ponto. A ideia é destinar esses grãos de inverno para a produção de ração, reduzindo a dependência de outras culturas. Além disso, a chamada safrinha traz uma série de benefícios ao agricultor. É o controle de plantas daninhas, controle de pragas e doença, né? Porque a gente faz a rotação de cultura, que normalmente o produtor ele faz no verão o cultivo de feijão ou principalmente da soja, e ele entra com uma gramínea no inverno. Então tem essa vantagem. Existe a vantagem ambiental, né? Que após a colheita do trigo, fica uma cobertura vegetal sobre o solo não fica tão exposto, né, à incidência de chuva. E ao mesmo tempo agrega alguma renda a mais para os nossos produtores. Associados à Cravil aderiram a esse movimento, eu fico muito satisfeito. Nós começamos em 2018 e recebemos 30 mil sacos desse cereal. Esse ano nós devemos chegar a 250 mil sacos, a região já deve produzir 325 mil sacos. E isso tudo é um movimento que nós não tínhamos na região. Para impulsionar a produção, a Secretaria de Agricultura do Estado criou um programa para subsidiar parte dos custos da lavoura. A FECOAGRO coordena esse programa em parceria com cooperativas agrícolas. O subsídio de até 50% no valor da semente de cereais de inverno para a fabricação de ração. E essa propriedade do seu Osni, aqui em Ituporanga, nós estamos tendo essa oportunidade de celebrar a colheita, iniciar o primeiro passo efetivo para que os cereais de inverno passe a ser um hábito dos nossos produtores de plantar durante o inverno para a fabricação de ração, também para a indústria panificadora e também fazer silagem para a bovinocultura leiteira através de cereais de inverno. O estímulo é para que se aumente a oferta de grãos de inverno, no caso aqui que nós estamos vendo é o trigo, para que seja destinado às fábricas de ração e dependa menos do milho, já que o estado de Santa Catarina ele é carente, ele consome muito mais do que produz. E o milho que vem de outros estados acaba ficando muito caro. Então esse programa da Secretaria da Agricultura, em parceria com as cooperativas, ele serve para isso, para estimular o agricultor a plantar grãos de inverno, a ter uma nova fonte de renda nesse período do ano. Aqui na região nós tivemos uma grande expansão da área plantada nesse ano, quase 4 vezes mais do que foi plantado em 2020, com uma produção que vem se destacando. Nós temos áreas aí que estão cultivando em primeiro ano, o produtor ainda está conhecendo a tecnologia, né? A gente estima que a produtividade média é em torno de 3 mil quilos, em torno de 50 sacos, porém temos produtores colhendo 80 sacos por hectare, estima-se que aumentou em 4 vezes a área plantada com cereais de inverno, né? O trigo e o triticale. Então realmente essa área realmente hoje é significativa para a região, né? Que num histórico recente praticamente não se cultivava.
Em Santa Catarina, esses números representam um aumento de 70% na produção dos cereais de inverno. Como o cultivo ainda é recente no Alto Vale, pesquisadores vêm trabalhando para encontrar as melhores cultivares. Nós temos problema de cultivar, de umidade, de clima, solo na nossa região em relação às regiões altas. Então, com isso, nós testamos 32 qualidades para identificar quais são as melhores cultivares e variedades que se adaptariam para essa região toda aqui. Esse resultado nós vamos ter daqui a 1 mês, 2 meses, mas com certeza, para o ano que vem nós já vamos estar mais avançados, né, em termos de cultivares. Para os próximos anos, a expectativa é de aumento no valor investido nessa produção. Nesse ano, o Estado destinou uma verba suplementar de 5 milhões de reais, limitou o valor porque é um programa experimental, a demanda é muito maior, mas para começar foi destinado isso aí. Cada agricultor pode receber R$ 250 reais por hectare que plantar, até o limite de 10 hectares. Isso reduz o custo de produção para ele apurar maior resultado. A definição do secretário é que nos próximos anos tenha que ser ampliado, não apenas o volume global, mas também o número de hectares por agricultor. Eu tenho a certeza que esse programa é um programa que vai perdurar por muitos e muitos anos, porque ele traz inúmeros benefícios, mais renda para o produtor, alternativa de fabricar a ração, diminuindo a dependência do milho de outras regiões e outros países, e também o incremento da renda para o produtor rural, tendo o inverno e o verão produzindo o ano inteiro. Portanto, é mais renda para a economia catarinense, é mais renda para o produtor rural. E a exportação de frango registrou aumento de 32% em 1 mês. A gente traz agora o boletim agropecuário da Epagri-Cepa com a avaliação econômica das principais cadeias produtivas do agronegócio catarinense. Em setembro, Santa Catarina exportou 102 mil toneladas de carne de frango, aumento de 32%, tanto em relação ao mês anterior, quanto na comparação com setembro de 2020. As receitas foram de 187 milhões de dólares, 22% acima do mês anterior e alta de 60% na comparação com setembro de 2020. Esses são os maiores valores mensais registrados desde maio de 2019, tanto em volume quanto em receitas. Já na primeira quinzena de outubro, o preço médio estadual do boi gordo foi de R$ 308 a arroba, queda de 3,4% em relação ao mês anterior. Santa Catarina exportou também 57 mil toneladas de carne suína em setembro, alta de quase 30% em relação ao mês anterior e 34% acima de setembro de 2020. A Epagri-Cepa estima uma produção de 1.220.000 toneladas de arroz em Santa Catarina na safra 2021-2022, volume 2,14% menor que o ciclo agrícola anterior. Em setembro, os preços médios pagos aos produtores catarinenses de arroz tiveram redução de 1% em relação a agosto, fechando o mês em R$ 73,40 a saca de 50 quilos. Ainda segundo a expectativa da Epagri-Cepa, os preços pagos aos produtores de feijão devem continuar elevados em novembro e dezembro. Já o milho, a Epagri estima que devido aos baixos estoques internos nacionais, as cotações do milho devem se manter fortalecidas até o final do ano. O período preferencial de cultivo da soja em Santa Catarina iniciou em outubro, mas a chuva contínua já causa atraso em várias regiões. A Epagri-Cepa mantém a expectativa de Santa Catarina produzir pouco mais de 500 mil toneladas de cebola na safra 2021-2022. Porém, as chuvas contínuas de outubro podem afetar essa previsão, vista a ocorrência de doenças que já começaram a ser relatadas no campo. Se o cenário de patologia se confirmar, os produtores terão aumento do custo de produção, que associado à conjuntura de preços baixos, pode afetar o desempenho da safra e o retorno econômico aos agricultores. E Santa Catarina tem cerca de 93 mil propriedades rurais de posses e partilhas não regularizadas, além de 350 mil propriedades da agricultura familiar que ainda não possuem o georreferenciamento. O Estado vem participando de uma série de reuniões com o Ministério da Agricultura para ampliar o investimento na regularização fundiária rural. Esse ano o governo do Estado e a Secretaria da Agricultura já aportou 7 milhões no programa de regularização fundiária. O Estado de Santa Catarina está aportando mais recursos ainda esse ano e para o próximo ano. E fomos buscar também a parceria do Ministério e do INCRA
para que nós possamos, em conjunto, fortalecer esse programa para atender a todos os municípios catarinenses, dando a oportunidade para aquele produtor que ainda não tem a escritura em definitivo, fazer todo o georreferenciamento, fazer a extremação e, com isso, requerer a sua escritura no cartório da sua cidade. Muitos dos produtores que atuam no agronegócio acabam utilizando, inclusive, blocos de notas fiscais de outros produtores, porque eles ainda não têm a terra no seu nome, não conseguem retirar o seu bloco de nota fiscal. Portanto, é um programa que vai dar mais cidadania ao produtor rural catarinense e que nós já estamos fazendo entrega em muitos municípios catarinenses da documentação necessária para que o produtor efetivamente tenha a sua escritura. Esse é um programa de um alcance social para a área rural de extrema importância que já está acontecendo. Nosso objetivo é atender 42 mil famílias em Santa Catarina. É um passo muito importante que nós estamos fazendo com o apoio do governo do estado, do governador Moisés e da Secretaria da Agricultura. E a seguir tem a previsão do tempo e morador de Presidente Nereu colhe goiaba de 1 quilo. A gente volta já. E lá no Vale Norte, uma família de Dona Ema teve uma surpresa nesta semana. Tem uma marreca bem inspirada na hora de colocar ovos lá em Dona Ema. Olha o tamanhão. Quem mandou esse registro pra gente foi a dona Laureni, que ficou impressionada com o tamanho dos ovos. A responsável foi essa marreca que aparece nas imagens. A fêmea é a maior do casal. Nós conversamos sobre o fenômeno com um especialista. Casos como esse não são anormais e podem ocorrer facilmente devido a uma irregularidade no ciclo hormonal do bichinho. O tamanho maior costuma indicar a presença de 2 gemas, mas também pode significar muita coisa. Varia de caso em caso. Ovos com 2 gemas ocorrem principalmente em aves mais jovens, quando o animal acaba ovulando 2 vezes ao mesmo tempo, assim formando o fenômeno. Casos desse tipo ainda podem ser influenciados pela época do ano. Como temos uma maior luminosidade nesses dias mais longos, com a chegada das estações mais quentes, isso acaba alterando o ciclo hormonal das aves. De qualquer forma, na casa da dona Laureni, parece que vai ter uma baita omelete nos próximos dias, não é? E um morador de Presidente Nereu colheu uma goiaba de 1 quilo. Olha só. Olha aí o seu Hamilton Petri feliz da vida com a goiaba gigante colhida no pomar dele. A colheita inesperada aconteceu no último fim de semana na propriedade do aposentado em Presidente Nereu. Colocando na balança, ficou comprovado. A fruta pesou cerca de 1 quilo. Para você ter uma ideia, uma goiaba normal pesa cerca de 200 gramas. O tamanho é anormal até mesmo entre as goiabas da variedade tailandesa, consideradas as maiores produzidas no Brasil, que chegam a pesar 750 gramas. A fruta do seu Hamilton foi colhida de um pé novo, com cerca de 1 ano e meio. A fertilidade do solo é um dos fatores que podem explicar o tamanho acima da média. Fato mesmo é que você aí de casa deve ter ficado com água na boca vendo as imagens dessa goiaba gigante. E os produtores rurais que sofrem prejuízos devido a fenômenos climáticos extremos ocorridos em Santa Catarina, como os vendavais e granizo que atingiram o estado entre setembro e outubro deste ano, contarão com o apoio do governo do estado para a restauração das estruturas danificadas. O governo vai disponibilizar R$1 milhão para projetos de recuperação. E falando nisso, chegou a hora de saber o que indica a previsão do tempo para os próximos dias. Teremos no começo de novembro um tempo instável, com algumas melhorias e aberturas de sol. Mas a partir do dia 3, volta a chover em todo o estado de forma mais frequente devido à passagem de uma frente fria. Já no dia seguinte, o tempo vai melhorando e volta então a ficar seco. E nos dias seguintes, o sol até volta a predominar. No início com temperaturas ainda amenas, mas depois fazendo até calor.
Já a partir do dia 7, acontece chuva com frequência aqui em Santa Catarina e próximo ao dia 8, uma nova frente fria passa pelo estado, mantendo esse tempo instável. A seguir, vamos mostrar um agricultor de Agrolândia que tem apenas 23 anos e que tem orgulho de continuar trabalhando na lavoura. A gente volta já. E uma proposta prevê a compensação de PIS/COFINS para o produtor de arroz. Caso o texto seja aprovado, os produtores poderão reaver mais de R$1 bilhão retidos até 2020, ao longo de um período de 5 anos. O projeto de lei 3.375/21 permite que empresas e cooperativas produtoras de arroz compensem ou peçam ressarcimento do PIS e COFINS. O texto em análise na Câmara dos Deputados insere dispositivos na lei que já isenta dessas contribuições alguns produtos agropecuários e insumos do setor. O autor da proposta, o deputado federal Vermelho, afirmou que a norma atual não cita especificamente o arroz entre os itens beneficiados com a isenção. No entanto, as grandes empresas que lidam ao mesmo tempo com produtos isentos conseguem compensar ou pedir ressarcimento dos tributos. Caso o texto seja aprovado, produtores de arroz poderão reaver R$1,17 bilhões retidos até 2020, ao longo de um período de 5 anos, até 2025. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. E hoje nós vamos até a Agrolândia para mostrar um pouco da história de um jovem agricultor que tem orgulho de trabalhar na lavoura e não pretende sair de lá tão cedo. O Eduardo tem 23 anos e aprendeu desde cedo com a família como é trabalhar na lavoura. Ele conta que depois de tanto tempo lidando com a terra, aprendeu cada vez mais a gostar de ser um agricultor. Nós encontramos ele na comunidade do Ribeirão do Tigre, em Agrolândia, fazendo uma das coisas que ele mais gosta, dirigir máquinas agrícolas. Bom, a ideia hoje é continuar a agricultura justamente pelo gosto, né? E para continuar, para não parar, né? Porque se eu não continuasse, a gente ia estar parando, né? O pai, né? A idade vai chegando, então ia parando, né? Então essa forma é tentar ir aumentando e crescendo para continuar com essa raiz, assim. E para continuar na lavoura, o Eduardo e também a irmã tiveram um incentivo que veio de casa. Porque foi assim, para nós, como a gente gosta, foi uma a melhor saída, né? Aí a minha irmã tá também trabalhando, meu cunhado, a gente trabalha em família e dá bem certo, porque todo mundo voltado e se a gente sai, ia parar, né? Aos pouquinhos ia parar. O Eduardo nunca escondeu o orgulho que ele tem de ser agricultor. E para valorizar ainda mais o homem do campo, ele está usando as redes sociais para postar os serviços que ele faz no dia a dia. No Instagram, @Eduardo_agro, ele posta um pouco da rotina de um agricultor na região. Já no YouTube, no canal do AgroSul, ele compartilha vídeos de alguns trabalhos. Fazendo hoje uma limpeza diária, né? Um pouco de mato nessa lavoura e a gente está fazendo já uma limpeza antes da colheita. Por que antes? Um gosto, fui pegando e daí a gente começa, o pessoal começa, como eu acompanhava muita gente, me baseei em muitas outras pessoas de outras regiões, outros estados e comecei a pegar aquilo e pegar gosto e começar a jogar nas mídias, sabe? Então, eu tento postar um pouco do dia a dia, um pouco os acontecimentos, às vezes um pouco, às vezes dá uma encalhada numa máquina, alguma coisa, a gente grava, o pessoal gosta de ver bastante também e assim, daí a gente vai jogando, mostrando o dia a dia, hoje estamos colhendo, daí após a colheita vai iniciar um plantio e daí trazendo, sabe, mostrando a realidade, um pouquinho a gente tenta gravar e postar. O seu Valdemar tem 75 anos e sempre trabalhou na lavoura. Ele conta que ver um jovem com orgulho de ser agricultor é muito bom. É muito bom, porque se a agricultura não progredir, um dia vai se acabar tudo e vai dar fome, né? Porque hoje é a agricultura que mantém as coisas. Quanto ao futuro do Eduardo, ele já sabe onde quer estar. Vai ser aqui. Tentar que os filhos procedam também na agricultura, né? Aí vai ser decisão deles também, mas caso contrário, eu não pretendo deixar.
estudei tudo, mas vou focar aqui. O Eduardo é um entre tantos jovens da região que continuam o trabalho que aprenderam com os pais e sempre com muita humildade ajudam a produzir os alimentos do país. Tenho orgulho, não tenho medo de falar que sou agricultor, trabalho na roça, mexo com a terra, falo com gosto, porque é a nossa profissão, né? E é paixão, né? O programa Agricultura Alto Vale termina aqui. A gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis na nossa página no Facebook, dá para curtir, comentar e compartilhar, e também no nosso canal no YouTube. Aproveita para se inscrever e acionar o sininho. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço e cuide-se bem! Você assistiu Agricultura Alto Vale. Patrocínio: Motobombas flutuantes. Tecnologia em captação e transporte de água.